Prezado aluno, nesta aula vamos falar sobre colheita e limpeza do café. Você pode questionar, por que a limpeza se os frutos estavam na planta? Acontece que ao retirar o fruto da planta, mesmo com maior cuidado, outros materiais como folhas, pedúnculos e pedaços de galhos podem vir junto com os frutos. Esses materiais dificultam a secagem e posterior beneficiamento dos frutos, se não forem removidos com antecedência. A colheita do café, por outro lado, é uma operação complexa com várias etapas e que demanda ao redor de 30% do custo de produção e 40% da mão de obra empregada. Essa elevada demanda de mão de obra, que se concentra em períodos de 100 dias, tem sido limitante para a exploração da cultura. Atualmente, está havendo uma grande expansão da mecanização das operações de colheita e se tornando um processo irreversível, que visa, sobretudo, a valorização do homem e a maximização dos resultados das safras. Atualmente, os métodos tradicionais de mecanização só têm sido possível de serem aplicados em terrenos com declividade de até 20%. Isso, associado a outras limitações de ordem operacional e econômica, mostra que a mecanização depende sempre da complementação do serviço braçal. Além disso, as máquinas necessitam de operadores, pessoal de manutenção, comercialização e assistência técnica, ou seja, mão de obra especializada. Acrescentado a isso, a colheita do café é comparativamente mais difícil de ser executada do que as de outros produtos agrícolas, em razão da altura e da arquitetura da planta, da desuniformidade de maturação e do teor de umidade elevado dos frutos. Como comentado anteriormente, a colheita do café é realizada em curto período, levando em média 3 meses corrido, iniciando-se de modo geral em abril e maio na zona da mata e outras regiões de temperatura mais elevadas, prolongando-se nas demais regiões até setembro e outubro. A quantidade de café existente na planta, a quantidade de café caída no chão e o tempo de duração da safra são os fatores a serem considerados para o início da colheita. É importante que todos os fatores de produção estejam adequados conforme a exigência da cultura, pois se trata de um produto onde o preço é pago baseado em parâmetros qualitativos e, por isso, de nada adiantará proceder a uma colheita eficiente e com qualidade se os demais fatores não estiverem adequados. Portanto, torna-se de especial importância o conhecimento das diversas operações que constituem a colheita, tais como arruação, catação manual ou seletiva, derriça manual ou mecanizada, recolhimento, abanação e transporte. A arruação é a operação de limpeza da área ao redor e sob o cafeeiro. Essa limpeza consiste em remover a terra solta, plantas daninhas e detritos, amontoando-se esse material nas entrelinhas. Esta operação deve ser feita antes que os frutos comecem a cair no chão. Essa arruação pode ser basicamente de 3 tipos: manual, mecânica e química, ou associação dentro desses métodos. A arruação manual é feita pelo trabalhador por meio de enxada ou rodos apropriados. A vantagem dessa forma de arruação é a qualidade do serviço e a desvantagem é o baixo rendimento e o alto custo de sua realização. A arruação mecânica consiste em utilização de máquinas acopladas ao trator. Essas máquinas podem ser arruadores de lâminas ou arruadores sopradores, sendo que, em alguns casos, a associação desses. A vantagem dos arruadores mecânicos é o grande rendimento, o baixo custo e a boa qualidade de arruação, e a desvantagem é uma maior agressividade ao sistema radicular do cafeeiro. Na colheita a dedo ou seletiva, retira-se apenas os grãos maduros, que podem ser colocados em um cesto, em um aparador tipo peneira ou em um pano sobre as plantas. Nessa forma de colheita, são retirados apenas os grãos cerejas e é comum em locais onde ocorrem floradas o ano todo, como na linha do Equador, e isso provoca desuniformidade de maturação dos grãos. Como está crescendo a exigência por cafés especiais, muitos agricultores brasileiros, principalmente os de base familiar, vêm adotando esse sistema de colheita com muito sucesso. Como existe um grande diferencial de preços e um mercado especial, vale a pena o seu emprego, apesar da grande necessidade de mão de obras. Derriça e o recolhimento são operações muito importantes na cafeicultura brasileira.
A derriça é a operação de retirada do fruto da planta, e os frutos podem cair sobre o solo ou sobre um pano ou lonas colocadas sobre as plantas. Mesmo tendo uma arruação bem feita, a derriça sobre o solo não é uma boa prática de colheita. A varrição é a operação de amontoa e recolhimento do café caído no chão. Para a derriça no pano, a varrição é feita posteriormente. Recolhimento é a operação conhecida também por levantamento do café. Consiste no ajuntamento do café varrido ou derriçado. A varrição pode ser feita manualmente ou mecanicamente. Manualmente, as ferramentas utilizadas são o rastelo e a peneira. Existem também os sopradores mecânicos que facilitam o recolhimento do café, minimizando o dispêndio físico dos trabalhadores. A banação é o processo de pré-limpeza do café varrido ou derriçado, e que se faz separando-se folhas, gravetos, torrões, pedras e outros detritos. Pode ser feito manualmente, com peneiras, com máquina de acionamento manual ou elétrico, ou ainda com máquinas acionadas pela tomada de força do trator. A finalidade da banação é poder ensacar o café limpo e deixar os resíduos orgânicos na própria lavoura. Com a banação, parte de terras e torrões são eliminados. Uma banação bem feita elimina a maior parte dos problemas nas operações posteriores à colheita do café e evita o aquecimento do café antes de ser transportado para a unidade de pré-processamento. O transporte do café é a operação de retirada dos frutos já colhidos da lavoura e sua condução para a unidade de preparo, onde se deve prosseguir as operações de pós-colheita. Sempre que possível, o café deve ser transportado no mesmo dia da colheita. Se necessitar de esperar para o dia seguinte, o café deve ser acondicionado em embalagens abertas e que facilitam a respiração dos frutos. O transporte é feito com o produto ensacado ou a granel em carretas basculantes. Se não der para iniciar a operação de preparo no mesmo dia da colheita, armazenar os frutos em água limpa e fria ou com um sistema de ventilação forçada. A adaptação de um pequeno aspersor sobre a moega de recepção é uma boa solução para manter o café frio durante a noite.